Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez em nosso canal. Peço a você que possa deixar o seu like, aí também fazendo a sua inscrição, caso você ainda não tenha feito. Às vezes, amigos, fica até chato, né? Pedimos um like, pedir que você faça a inscrição. Saiba algo, nós não ganhamos nada para postarmos estes vídeos ou qualquer coisa que colocamos no YouTube, tudo bem? Por que a gente pede então? Porque o YouTube, ele entende que quando você tem um like, quando você tem mais pessoas compartilhando esse link, um número grande de pessoas também se inscritas no canal, o que ele entende? Que o vídeo é interessante, que o vídeo é importante e ele mesmo corrobora conosco, enviando esse vídeo para outras pessoas, entenderam? Esse é o objetivo. Estamos aí com cerca de 611 pessoas inscritas no canal e eu agradeço a você. Mas lembre-se, quanto mais inscrições, mais pessoas também terão acesso à palavra de Deus, ok? O objetivo desse canal é unicamente esse, que a palavra de Deus possa ser pregada e que cada vez mais as pessoas possam buscar compreender melhor este livro sagrado que temos estudado aí todas as terças e todas as quintas aí no canal Pastor Patrick Marlon. Tudo bem? Então eu já agradeço pela sua participação, agradeço a você porque tem somado forças conosco. Um outro detalhe, saiba que cada pedido, cada agradecimento que é colocado aí, temos orado a Deus para que Ele continue abençoando a você e também a sua vida. Amigos, hoje eu quero estudar com vocês o livro de Gênesis, o capítulo 37, é a história de José do Egito, é uma história muito conhecida. E sabe o que me chama a atenção? Eu tenho algo em meu coração desde que me batizei, estudar a Bíblia todos os dias. Eu estudo entre 3, 4, 5 capítulos por dia da Bíblia. Então, quando eu acordo, a primeira coisa que faço é estudar a Bíblia. E este ano eu tenho feito o meu ano bíblico de maneira diferente. Eu comecei pelo Novo Testamento, estudei todo o Novo Testamento, fui marcando ali com o marca-texto, colocando palavras principais, quantas vezes a palavra é repetida em um capítulo, no livro todo. Eu tenho colocado isso em meu coração porque eu quero conhecer cada vez mais a palavra de Deus. E aí quando eu voltei para o Antigo Testamento, dando continuidade ao meu ano bíblico, eu me deparei com a história de José e fui fazendo justamente isso. Eu fui marcando texto por texto, palavra por palavra e fiz a questão de também estudar no hebraico, capítulo 37 adiante, a história de José. Amigos, que história riquíssima! Como temos coisas interessantíssimas com o livro de José. E uma outra coisa que eu descobri ao estudar a Bíblia, uma coisa eu sei, como diz um filósofo, eu nada sei, como este livro, irmãos, ele é atual. Como que ao estudarmos essa história, Deus fala conosco profundamente e às vezes temos temor e medo com respeito ao futuro e quando leio a Bíblia eu percebo que Deus está tão presente em nossas vidas. Não é à toa que a mensageira do Senhor disse, não temos que temer ao futuro, só se nos esquecemos de como Deus tem nos guiado até aqui. Percebem? E é isso que eu entendo quando eu tenho estudado a palavra de Deus. Deus dizendo, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu estou ao seu lado, eu te fortaleço, eu te mantenho com a minha mão fiel. Amém? Que legal, amigos, sabermos disso. Então, Gênesis capítulo 37. Quando nós olhamos para esse capítulo, ele começa assim. Habitou Jacó na tenda das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Interessante, né? Porque a proposta de estudo é sobre José do Egito. Mas por que a história começa falando de Jacó? Porque a história não começa diretamente com José. Sabe por quê? Porque aqui está encerrando o ciclo de Jacó. É bem verdade que ainda ele estava vivo, mas o capítulo 37 ele vai narrar a história de José. Mas sabe por que Moisés começa falando que essa é a história de Jacó? Porque toda a história de um pai é narrada na história de um filho. Entenderam? Estude para você ver os patriarcas, os seus filhos, como que a história de um pai é narrada na vida de um filho.
Por isso a importância de educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Por isso a importância de mostrar o Senhor para os nossos filhos, porque a nossa história será contada na vida deles. Se eu sou um pai ausente, se eu sou um pai que não presto atenção no meu filho, se eu sou um pai que negligencio cada vez mais as coisas espirituais, o que você acha que pode acontecer com os nossos filhos? Por isso Deus nos pede, ensina, eduque, instrua o seu filho o caminho que deve andar. É por isso que Moisés disse, ouvindo a voz de Deus, e tu inculcarás na cabeça do teu filho. E essa palavra no hebraico ela é muito forte, significa abrir a cabeça do filho e implantar a palavra de Deus ali, para que ele não se esqueça, para que ele não se afaste do caminho santo e reto que o Senhor tem proporcionado para nós, ok? Então, quando ele começa dizendo essa história de Jacó, é porque a história de Jacó agora será narrada na vida dos filhos, ok? Isso tem que ficar muito claro para mim e para você. Não existe nenhum erro aqui no capítulo 37, quando nós olhamos o verso 1 e o verso 2. Mas depois ele começa dizendo assim, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo este ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilba, mulheres de seu pai, e trazia má notícias deles a seu pai. Percebe que José era um X9, né? José gostava de delatar os irmãos para o seu pai. E isso fez que os irmãos cada vez mais odiassem José. Sabe o que é interessante? Quando começa a história de Jacó, não se esqueça que Jacó é um dos piores exemplos de pai e de marido que nós temos na Bíblia. Jacó era um mentiroso, um enganador. O seu nome, Jacó, vem do hebraico Yaakov, que significa aquele que puxa ao calcanhar ou aquele que puxa uma rasteira em alguém. Quando Jacó estava nascendo, ele puxava as pernas do seu irmão Esaú para que ele pudesse sair na frente. Percebe que desde o ventre, e a Bíblia fala disso, que já havia briga entre os dois irmãos, Jacó e Esaú. Jacó mentiu para o pai, mentiu para o irmão, fugiu, mentiu para o seu sogro Labão, casou-se com Lia, depois casou com Raquel, e aí teve mais 2 mulheres, e você percebe um rolo aí de 4 relacionamentos, né? Jacó vivia em constante adultério e poligamia, que nunca foi e nunca será aprovado por Deus. Um outro detalhe também, nasceram 13 filhos, 12 homens e uma menina. E o texto diz que Jacó, ele tinha um amor diferenciado por José. E você já perguntou por quê? Por que que José amava mais? Por que que José, me perdoa, era mais amado por Jacó do que os outros irmãos? Por que que ele era o centro das atenções de Jacó? Você já fez essa pergunta? A Bíblia tem uma explicação. Sabia disso? Por que José era o mais amado? Acompanhe comigo. Capítulo 39, verso 6. Diz assim: Potifar, tudo o que tinha, confiou aos irmãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão do que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Percebeu alguma coisa? José era bonito dos pés à cabeça. Tá, pastor, então porque ele era bonito, ele era então centro das atenções do seu pai? Não. Abra agora no capítulo 29, verso 17. Aqui está a resposta. Capítulo 29, verso 17. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Perceberam? Jacó, ele amava mais José porque José era a cara da mãe. Essa mesma expressão que aparece para Raquel é a mesma expressão que aparece para José. José era o filho da esposa que Jacó amava. Por ela, ele havia trabalhado 14 anos para ter essa mulher como sua. Sabe, amigo, Jacó amava mais José porque ele era a cara da mãe. Mas tem um outro problema agora. José também, ele era um X9. José, ele fazia questão de delatar os problemas dos seus irmãos, o que eles faziam. Tudo José contava
para o seu pai Jacó. E agora ele começa a ter sonhos. E ele não ficava calado com respeito aos seus sonhos, então ele foi e revelou o seu sonho para os seus irmãos. E quando ele revelou os sonhos para os irmãos, sabe o que aconteceu? Eles passaram a odiar cada vez mais José. Então você percebe que tudo contribuía de maneira negativa para José. José era o mais amado pelo pai. José agora começa a receber sonhos e de Deus. Mas você sabia que era Deus já trabalhando para que o povo de Israel pudessem ser levados para o Egito, para que a profecia de Gênesis capítulo 15 pudesse se cumprir, aquilo que Deus havia falado para Abraão, que a descendência dele seria incontável como a areia do mar, como as estrelas do céu, e que a sua descendência seria levada como escrava para uma terra alheia, mas sairia de lá depois de 400 anos com grandes riquezas para possuir a terra prometida? Tudo estava dentro da vontade de Deus. E eu quero repetir, porque nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus tem controle daquilo que aconteceu, do que está acontecendo e daquilo que ainda vai acontecer. Deus tem controle absoluto, amém? Isso deve confortar o meu e o seu coração. Por isso ele disse, não temas, porque eu sou contigo, amém? Mas vamos lá, vamos continuar o texto aqui. O verbo odiar, ele aparece 3 vezes na vida de José. As 3 vezes que ele aparece aqui no capítulo 37, tem uma mudança de estado. Como assim, pastor? Porque a Bíblia, ela trabalha com números, não da maneira que a Cabala interpreta. Mas a Bíblia trabalha com números. Por exemplo, o número 7, quando está ligado a Deus, ele representa a perfeição. O número 6, quando está ligado ao homem, representa a imperfeição, porque ele é imperfeito, ele é pecaminoso. O número 3, ele significa mudança de estado. Lembra, Jesus ficou 3 dias na sepultura, o 3º dia ele ressuscitou. Lembra de Jonas, ficou 3 dias na barriga de um peixe, depois ele foi vomitado da barriga daquele peixe em uma praia. Então o número 3 significa mudança de estado. O número 40 representa aprovação. Percebe que toda vez que o povo de Deus estava sendo preparado para algo, o número 40 aparece. Moisés 40 anos no deserto, a igreja 40 anos no deserto. Percebe? O número 40 tem a ver com provação. Então a Bíblia, ela apresenta os números, tudo bem? Os números significam algo na Bíblia, mas ele não deve ser interpretado de maneira mística, como a Cabala faz. Tá ok? Então, o número 3, quando aparece na vida de José, sempre tem mudança de estado. O verbo odiar aparece 3 vezes, a 3ª vez que aparece, José está jogado dentro de um buraco. Mas vamos lá, deixa eu colocar uma outra questão para você. E a túnica que Jacó presenteou José? O que significava aquela túnica? Aquela túnica, ela tem algo de extrema importância. Olha o que ela significa. Esta veste representava várias coisas: herdeiro absoluto, filho predileto e destaque entre os irmãos. Era símbolo do amor do pai. E essa túnica, amigos, acabou com o ambiente familiar. Porque imagina José andando com uma túnica que significava único amor exclusivo do pai, herdeiro predileto, filho predileto. Perceberam o que ele fez? E olha o verso 4 agora. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar de maneira pacificamente. E aí os sonhos começam a vir, e eles então agora começam a elaborar um plano para matar José. E um dia eles se afastaram, foram para mais longe do que comum. E aí o pai pediu que José procurasse os irmãos, porque ele sabia que ali havia um X9, um delator, e ele então acha os irmãos. E os irmãos então disseram, vamos matá-lo. Jogaram José dentro daquele buraco, arrancaram a sua capa, e ele ficou jogado ali seminu dentro daquele buraco. E eles pensavam, vamos matar. Outro disse, não podemos, ele é sangue do nosso sangue, ele é filho do nosso pai. Até que então resolveram vender José. José foi vendido como escravo. Ellen White diz que de longe ele contemplava as tendas do seu pai. E ele fez um voto em seu coração, Senhor, estou sendo levado como escravo.
mas eu prometo ser fiel a ti em todos os aspectos da minha vida. Amigos, que promessa é essa de José? José era pecador como eu e você. O texto é bem claro em dizer que José era fofoqueiro, José era delator, mas ele fez um voto de fidelidade para com Deus. Eu prometo ser fiel a ti em todos os aspectos da minha vida. José é levado para o Egito. Ele é vendido então agora como escravo. E aí vem o capítulo agora 39. Ele é levado para a casa de Potifar. Capítulo 39, verso 1 diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou o dos demais ismaelitas, ou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa que me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Uau! Imagina um jovem de 17 anos de idade. José está agora dentro de uma casa, a casa de Potifar. A palavra Egito, ela vem do hebraico Mitzraim, significa dois distritos, distrito de cima, distrito de baixo. Quem morava no distrito de baixo? Os oficiais do palácio, e Potifar morava no distrito de baixo. Ele trabalhava no palácio, ele ia e voltava. E muitas vezes ficavam ali cuidando das coisas administrativas dos faraós. Agora, sabe o que é interessante? A palavra oficial do Egito, usada aqui para Potifar, a palavra é sanis. Sabe o que significa essa palavra? Que Potifar era castrado, ele era eunuco. Mas espera aí, pastor, ele era castrado? Ele era eunuco? E por que o texto bíblico então diz que ele era casado? Amigo, o casamento dele aqui era uma fachada. Ele tinha propriedades, ele tinha casas. E a sua esposa, então, de um casamento fictício, ela apenas tomava conta, porque quando as pessoas passavam por ali, sabia que havia alguém do alto escalão do faraó, porque tinha esposa, tinha funcionários, então ninguém invadiria aquela casa ou roubaria ou faria algum mal, porque sabia, se tem uma casa, se tem uma mulher, se tem mordomos, não podemos acessar. Então percebem que quando essa mulher coloca os olhos num jovem de 17 anos de idade, amigos, ela foi com muita sede ao pote. Não podemos dizer se o casamento desta mulher, além de ter sido uma fachada, se ela já tinha indícios de traições, se ela já havia se deitado com outro homem. A Bíblia não nos fornece esta informação. Mas o fato é que ela colocou os olhos em José. E um dia ela preparou um caminho, uma cama de gato, né? Ela preparou um caminho para a perdição de José. José estava sozinho, cuidando das coisas da casa. E ela então disse: José, deita-te comigo. José, deita-te comigo. José, deita-te comigo. E José disse: como faria isso com o meu Deus e com o meu Senhor, o meu patrão? Jamais cometeria grande pecado. E ela então segura a roupa de José. E José agora sai correndo. Você consegue imaginar José nu correndo e uma mulher gritando: socorro, socorro. José foi preso, aprisionado por os homens. Potifar desceu e foi notificado que José havia tentado violentar a sua esposa. Imagina,
José agora é levado inocentemente para a prisão. Inocentemente, sabe por quê? Ele estava sendo preso por algo que ele não fez. Ele estava sendo preso por ser fiel a Deus. Amigos, desde que entrou o pecado no mundo, não existe justiça entre os homens. Não pense você, a justiça verdadeira, ela vem de Deus. E muitas vezes, por sermos fiéis a Deus, pagamos pelas injustiças dos homens. Esse é o resultado. Asaf não entendia isso quando escreveu o Salmo 73. Ele questionava por que os ímpios são bem-sucedidos em tudo e muitas vezes o justo passa por várias e várias dificuldades. Não entendemos muitas vezes, mas saiba, a culpa não é de Deus. Isso tudo são sombras, resquícios de um pecado. Talvez eu e você não tenhamos cometido pecados e não caia em uma falácia que aqui se faz, aqui se paga. Deus não está punindo ninguém nessa terra. Não tem essa visão. Porque se Deus estivesse punindo a mim e a você aqui nesta terra, não haveria nenhuma necessidade de passarmos por um julgamento. Tudo bem? Então não tem uma visão errada de Deus com respeito a isso. Aqui se faz e se paga consequências de pecado. Se eu bebo a minha vida toda e eu tenho um câncer no fígado, a culpa não é de Deus, a culpa é da minha vida. Eu negligenciei os princípios de saúde, eu fumei e tenho um câncer no pulmão, a culpa não é de Deus, a culpa sou eu que fumei. Eu não cuido do meu corpo com exercícios físicos, não tomo água como devo tomar, e aí eu tenho vários problemas de saúde, a culpa não é de Deus, a culpa é minha que tenho negligenciado a vontade de Deus em nossa vida. Tudo bem? Existem as consequências do pecado. Existem as consequências, mas do pecado Deus já salvou a mim e a você da cruz do Calvário. Tudo bem, amigo? Não se esqueça desse detalhe de extrema importância. José agora foi levado para o Egito. Agora está numa prisão. Egito, vendido como escravo. Depois de 3 vezes apareceu o verbo odiar. Depois que aparece a palavra 3 vezes também, o Senhor era com José, essa frase, ele está no cárcere agora. Lembra que o número 3 é muito presente na vida de José? Agora ele está preso, inocentemente. E agora ele ganha também a graça dentro da cadeia. Tudo que José tocava prosperava. E sabe por quê? Já havia uma promessa dada a Abraão. Abraão, todos serão benditos em teu nome. E essa bênção, ela se estende na vida dos filhos e também na vida dos netos de Jacó, os netos de Abraão, porque você percebe que onde esses homens passavam e tocavam, as coisas prosperavam, porque a bênção concedida a Abraão é estendida a todas gerações, ok? Então tudo que José tocava prosperava, porque o Senhor era com José. E agora ele está ali cuidando ali do PCC do Egito, né? Ele está ali cuidando daquele local, daquela cadeia. E ele ganhou graça aos olhos do carcereiro. E ele começa agora a administrar as coisas na cadeia. Até que um dia ele escuta: 2 homens haviam tido sonhos. Um padeiro e aquele que servia vinho, o copeiro do faraó. E esses homens estavam presos ali, a Bíblia não diz a razão, mas eles tiveram sonhos, e sonhos estranhos, e não entendiam a interpretação, e José disse: olha, eu sei interpretar, então diga, qual é a interpretação do sonho? Ele disse: ó, você que é o padeiro, você que é o copeiro, a interpretação é a seguinte. José, ele disse para o copeiro: copeiro, você vai voltar para o palácio e você vai continuar cuidando das coisas do faraó. E logo o padeiro: e eu? O que vai ser de mim? Você infelizmente será morto. Você será morto. Amigos, tanto o copeiro quanto o padeiro, eles tinham funções de extrema importância dentro do palácio. E eu volto a repetir, não temos informações por que eles estavam presos. Mas qual era a função do copeiro? O copeiro, ele não apenas servia o vinho para o faraó, ele tomava do vinho antes do faraó e na sua presença, porque se tivesse veneno naquele copo, quem morreria era o copeiro. Então ele experimentava tudo na presença do faraó, para que o faraó pudesse saber que não estava sendo envenenado. O que eles mais temiam
era a morte por envenenamento, porque haviam várias traições, um queria usurpar o trono do outro. Assim funcionava muitas vezes o segmento, aí, a dinastia dos faraós. Interessante que o copeiro, ao tomar isso, e se tivesse veneno, ele era o primeiro a morrer, claro, consequência, o faraó então faria ali uma sindicância para descobrir quem estava querendo matar, mas porque na realidade eles temiam, os faraós temiam a morte por envenenamento. Sabe por quê? Porque significava que ele não era um bom líder. Um outro detalhe, quando eles eram então colocados dentro de um sarcófago, quando passavam pelo processo de ficarem como uma múmia, eles temiam que o rosto deles fossem destruídos, porque o Deus, quando vinha ressuscitá-los, assim eles acreditavam, quando Deus entrava naquele sarcófago e ele então abrisse ali então a tampa do seu caixão e ele não reconhecesse a face do faraó, então ele não ressuscitaria aquele faraó, porque ele estava com o rosto desfigurado. E de acordo com a lenda dos egípcios, as ressurreições só aconteciam se ele reconhecesse o rosto do seu faraó. Então, se o rosto deles fossem destruídos, ele então não ressuscitaria. Também era colocado um besouro dentro do peito deles, porque se em caso ele ressuscitasse, o bichinho também ressuscitaria e ele comeria tudo ali por dentro, arrancava o coração e colocava esse besouro. Percebe como que era trabalhado? Então os faraós temiam, morriam de medo de morte por envenenamento, porque sabiam que o seu rosto seria então destruído para que não fossem ressuscitados. Outro detalhe também, o padeiro, ele tinha que ser alguém de extrema confiança do faraó, porque a maioria das múmias que são encontradas, os dentes são pequenos ou não têm dentes, e eram múmias entre 25 a 30 anos de idade. Sabe por quê? Areia do Egito, terra no pão, isso fazia que os dentes fossem diminuídos dia após dia, então tinha que ser alguém de extrema importância. E agora havia um sonho então que separava esses dois. Copeiro, você vai voltar, mas padeiro, você será morto. E aí o copeiro disse: José, conte comigo no que precisar. E José disse: ok, lembre-se de mim quando eu sair daqui, lembre-se de mim. Amigos, alguns dias depois, o faraó mandou chamar os dois. E aí, um foi levado à morte e o outro então foi libertado. O tempo se passou, 2 anos de espera. 2 anos. E o faraó então teve um sonho. Percebe que a vida de José também é recheada de sonhos. Quando ele não sonha, alguém sonha. E ele era usado por Deus como intérprete, como ele interpretou o padeiro, como ele interpretou o copeiro. Agora o faraó teve um sonho estranho. Ele sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Ele sonhou com 7 espigas fartas e 7 espigas mirradas. E ele então não entendeu aquilo, ele buscou informações e ninguém sabia interpretar. Pronto, o copeiro lembrou-se de José. E ele mandou então chamar José. E ele disse: José, você tem condições de interpretar o sonho? Ele disse: eu não, mas o Deus que eu sirvo, ele me guiou pelos caminhos muito estranhos e ele tem condições de revelar. E o sonho foi revelado. E ele então disse: faraó, as 7 vacas gordas significa 7 anos de fartura. As 7 vacas magras significa 7 anos de fome. Ele: e as espigas? As espigas fartas significa 7 anos de farturas, e as espigas mirradas, 7 anos de miséria. Mas eu tenho um conselho. Porque o Senhor não contrata alguém para que possa construir celeiros e administrar tudo isso? E o faraó então disse: é você. Foi dado uma capa para José. Foi dado também um anel. E ele era o menor, unicamente abaixo do faraó. José agora governava todo o Egito. Tudo passava pela mão de José. Amigo, todo aquele sonho agora se torna realidade. Mas sabe quanto tempo demorou? José foi colocado como governador aos 30 anos de idade. Lembra que ele foi vendido como escravo aos 17? Foram 13 anos comendo pão, me desculpa a expressão, que o diabo amassou, sendo preso inocente, vendido pelos irmãos como um traidor, viveu como mendigo, trabalhou depois para Potifar,
foi condenado inocentemente, levado a uma prisão, trabalhou como ali um carcereiro dentro da cadeia, mas agora José está no palácio do Egito, servindo como governador de todo o Egito. 13 anos de espera. E sabe por quê? José alcançou essas bênçãos porque ele fez um voto para com Deus. Lembra? Eu serei fiel a Deus em todos os aspectos da minha vida. Você não encontra José murmurando. Você não encontra José brigando com Deus. Quantas pessoas por coisas mínimas abandonam a Deus? Quantas pessoas por coisas tão irrisórias, tão pequenas, chutam o balde e vão para outras denominações ou partem para o mundão através de vícios e outras coisas mais? Eis um exemplo aqui, José. Serei fiel a ti em todos os aspectos da minha vida. E Deus honrou o voto de fidelidade, porque é um texto bíblico que diz: eu honro aqueles que me honram. E José foi honrado como governador do Egito. O tempo se passou, 7 anos de farturas, e agora veio 7 anos de fome. E automaticamente a fome chegou nas tendas de Jacó e de seus filhos. Os filhos foram para o Egito para comprarem comida. José reconheceu os irmãos, mas eles não reconheceram José. José poderia pensar: é chegada a hora de se vingar. Olha os sonhos se concretizando aqui agora. Olha os meus irmãos com os joelhos dobrados perante mim. José não pensou nisso. José não pensou em vingança. Em momento algum você ouve José falando de vingança. Ele fez alguns testes ali com os irmãos, procurou saber se Jacó estava vivo, e pouco a pouco José foi abrindo o coração para os irmãos, até que ele se revela quem ele era. E aí olha o que diz o capítulo 45, irmãos, dessa história. Verso 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa do faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haveres me vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha, amigos, quando alguém é fiel a Deus, quando alguém aguarda pacientemente as promessas de Deus, tem uma visão diferenciada dos acontecimentos futuros. Olha o que José disse: irmãos, não se preocupem, vocês não me venderam aqui à toa. Era Deus guiando toda a história, mesmo sem eu entender muita coisa. Era Deus que estava no controle, porque hoje eu estou aqui para a salvação de toda a nossa casa. Amém? Percebem, amigos? Quem é fiel a Deus tem um vislumbre diferente daquilo que Deus quer para a minha vida e a sua vida. Amém? Não seria prudente eu e você nos colocarmos como José e pensarmos: Senhor, eu quero ter um voto de fidelidade para contigo, ser fiel a ti em todos os aspectos da minha vida. É seu desejo, amigo? Então ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado por meditarmos um pouco na história de José. É bem verdade que é uma história muito conhecida, mas quanto mais estudamos a Bíblia, mais percebemos que o Senhor fala conosco através da mesma, e é um livro muito atual. Perdoe, por favor, os nossos pecados e ajude-nos a sermos fiéis a Ti em todos os aspectos da nossa vida, pois nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Um forte abraço.